Oi, meu nome é Andreia, esse é o meu primeiro vídeo no canal. Sejam muito bem-vindos e eu gostaria de primeiramente falar que a motivação que me trouxe até aqui não é o verdadeiro motivo de eu ter começado o canal. Fica um pouquinho confuso, né, mas eu quero explicar um pouquinho pra vocês e eu espero muito que essa experiência que eu tive ajude vocês de alguma forma, que abra o olhar de vocês. A minha vida, a minha cabeça, ela tava com muitas coisas aleatórias e eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Eu queria colocar minha vida em ordem. Eu queria ter uma organização, eu queria ter minha vida espiritual, eu queria treinar, eu queria alimentação, eu queria tudo. Só que isso estava gerando uma ansiedade dentro de mim e ao mesmo tempo eu não estava conseguindo uma direção. Sabe? Parecia que eu tava girando em círculos e nunca chegava a lugar nenhum. Eu sempre parava no mesmo lugar. Todo mundo acha que você ser muito produtivo, você tá o tempo inteiro fazendo alguma coisa. E eu tava com essa mentalidade também de ser produtivo o tempo inteiro. Eu acordava já fazendo alguma coisa, eu ia dormir fazendo alguma coisa, eu trabalhava o dia inteiro. E eu achava que isso era produtivo pra mim. Comecei a ter uma overdose de conhecimento, porque eu sabia tanto na teoria e eu me sentia perdida, eu não conseguia colocar isso pra fora, eu não conseguia colocar em prática e aquilo ali tava me sufocando. Até que eu caí num vídeo sobre um desafio de estratégia e eu decidi começar esse desafio de estratégia justamente pra conseguir enxergar tudo aquilo que eu tava fazendo, porque eu tava fazendo muito no modo automático. E aí eu comecei a fazer esse desafio. Eu comecei esse desafio na semana passada, no domingo. Foi através desse desafio que eu consegui parar a mentalizar realmente o que eu tava fazendo, porque eu vi que eu não conseguia colocar tudo, não tinha horas cabíveis no meu dia pra colocar tudo que eu queria fazer. E se eu quisesse fazer 10 coisas ao mesmo tempo, eu não ia conseguir focar e colocar em prática, colocar energia naquilo que eu realmente queria colocar. Eu não sei se isso também acontece com você e se você quer fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo, mas não faz isso, porque isso não te deixa mais produtivo. Isso te deixa com uma overdose de conhecimento. E overdose de conhecimento não te leva a nada. A teoria não te leva a lugar nenhum. Para tudo que você tá fazendo. Respira. A gente não consegue parar por 30 minutos hoje do nosso dia pra gente poder pensar. Isso que eu tô fazendo hoje vai me levar aonde eu quero? Essa questão de fazer muitas coisas ao mesmo tempo tava me fazendo girar em círculos e isso tava me fazendo muito mal e eu não tava percebendo. E aí, por um minuto, eu parei pra fazer esse planejamento, né, que inclusive é uma das coisas que eu quero compartilhar aqui com vocês no YouTube. Eu comecei a observar principalmente como eu estava agindo, mas como a sociedade está agindo. E talvez seja o seu caso. A gente está vivendo muito no modo automático, muito na produção, 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 produção. Sabe, eu preciso ser produtivo o tempo todo. Quando você tá com essa mentalidade de produção, produção, eu preciso estar fazendo alguma coisa. Se eu não tô fazendo alguma coisa, eu tô perdendo tempo. Quando você tá nesse modo ativo, você não consegue parar no momento presente. E quando você não está no momento presente, quando você tá nesse modo produtivo, você vive no automático. É como se você estivesse escovando os dentes sem ao menos perceber que você tá escovando os dentes. Quando você para e você observa, você consegue enxergar oportunidades, você consegue enxergar planos, você tem a mente mais clara para você conseguir enxergar o que tá acontecendo, planejar um próximo passo. Você nunca vai conseguir isso no modo executor o tempo todo. Quando eu falo para vocês que a motivação que me fez começar o canal e começar esse vídeo não foi o verdadeiro motivo de eu ter começado esse canal. Por quê? A motivação foi me enxergar ali fazendo o que aquela pessoa estava fazendo, porque o que ela fez me ajudou. Então eu me enxerguei no lugar dela, ajudando outras pessoas, mas o verdadeiro motivo não foi esse. Eu tô aqui de coração aberto, sabe, sem roteiro, falando diretamente com vocês, porque eu acredito que quando a gente é sincero no nosso falar, quando a gente é sincero nas nossas palavras e no nosso objetivo, a gente alcança muito mais pessoas, né? E eu não tô aqui pra fazer nenhum ensaio, eu não tô aqui pra falar palavras bonitas, eu quero realmente expor pra vocês o que tá dentro do meu coração, as minhas dores, abrir realmente com vocês o que funcionou comigo e o que está funcionando comigo. Porque da mesma forma que eu crio identificação com as pessoas que estão do outro lado da tela e que essas pessoas me ajudam, eu tenho certeza que isso também vai ajudar vocês. E eu quero mostrar pra vocês que como que foi essa semana e o que me fez chegar até o ponto de tomar essa decisão e gravar esse vídeo, né? E aí eu tomei a decisão de todos os dias de manhã ter essa intimidade com Deus, né? No meu primeiro horário do dia. Por que no meu primeiro horário do dia? Como eu sou uma pessoa que eu tô o tempo inteiro com a cabeça muito cheia, que eu sou uma pessoa, tipo, muito autodidata. Então, uma pessoa autodidata, ela tá o tempo inteiro pensando em fazer alguma coisa, planejando alguma coisa. Eu tinha certeza que se eu deixasse pra fazer isso, pra ter intimidade com Deus em algum outro horário,
eu não ia conseguir focar. Então, o meu primeiro plano foi começar a minha intimidade com Deus no meu primeiro horário do dia. Então, eu comecei a acordar mais cedo e colocar isso em prática, nem que fosse 30 minutos do meu dia. E eu comecei da seguinte forma: eu estava lendo um livro, eu já estava lendo um livro, né? Chamado A Verdadeira Força da Mulher. E esse livro é da Carol Marçal, que é da esposa do Pablo Marçal, né? E, inclusive, é um livro interessantíssimo para as mulheres, tá? Maravilhoso, devia ser leitura obrigatória para mulher, é um livro, assim, rico. Eu não dei continuidade dele e eu vou explicar o porquê para vocês, mas eu quero muito voltar a ler esse livro. Eu comecei a ler esse livro na segunda-feira. Por quê? Eu tava num conflito gigantesco de informações dentro de mim, tentando achar o meu caminho, tentando saber quem eu realmente era, sabe? Porque tanta informação na minha cabeça, eu já tava, tipo, meio perdida. Poxa, quem sou eu, sabe? Por que eu tô aqui? Por que eu tô girando em círculos e o tempo inteiro caindo no mesmo lugar? Por que a minha vida tá travada? Eu faço e eu não saio do lugar. Essa era a minha cabeça 10 vezes mais. Então eu comecei a ler esse livro com o objetivo de achar resposta, né? Eu li 3 capítulos desse livro. E o primeiro capítulo eu aprendi quais são as virtudes de uma mulher, né? Vou ler aqui para vocês. A doçura, o encanto, o aconchego, a capacidade de ouvir, a exclusividade de gerar vidas, responsabilidade da amamentação, o instinto materno. Então tudo isso são virtudes da mulher. E aí eu aprendi que para resgatar a minha verdadeira força da mulher, a minha verdadeira identidade da mulher, a única forma disso acontecer era ter intimidade com Deus. E eu não sabia disso. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês que essa mesma mensagem ela veio pra mim de outra forma. Aí no segundo dia eu fui pro capítulo 2. E no capítulo 2 falou uma coisa assim que tocou o meu coração assim tão profundamente que eu falei, é isso. Sabe, eu falei, eu tô errando nisso. E eu vou ler aqui pra vocês, ó. Quando você age confiando nos seus próprios entendimentos, um vazio grande é gerado no seu coração. E era exatamente isso que eu estava fazendo. Eu estava fazendo tudo com a força do meu próprio braço. E o fruto de você fazer as coisas com a força do seu próprio braço é a frustração. E era justamente isso que eu tava vivendo, sabe? E era frustração, porque eu tava o tempo inteiro fazendo as coisas com o meu próprio braço. Por mais que eu entendia que Deus era meu sustento, que Deus era a minha força, eu não tava usando a força de Deus, sabe? Eu não tava deixando Deus agir. Eu não tava deixando Deus ir na minha frente. Eu tava tentando fazer tudo com a força do meu próprio braço. E eu só tava colhendo frustração. E aí, no terceiro dia, que foi na quarta-feira, eu comecei o terceiro capítulo. E no terceiro capítulo me veio uma reflexão, né, de tudo que eu tava lendo ali. Eu fiquei pensando, se eu sou um projeto de Deus, se Deus me criou para o propósito dele, qualquer outra coisa que eu queira fazer, eu estarei desconectada do propósito de Deus. Então, tudo vai dar errado. Porque eu não estarei no local onde eu fui criada para estar. Eu não estarei fazendo o que eu fui criada para fazer. Então, a partir daí, eu comecei a orar para Deus me mostrar, sabe? Me colocar no caminho do propósito dele. Porque tudo que eu tava fazendo até agora não tava dando certo, eu só tava colhendo frustração, sabe? E aí eu entendi que tudo que eu tava tentando fazer e que eu tava batendo cabeça, é porque eu não estava no centro do propósito dele. Então, é o que eu falei pra vocês, se a gente ficar tentando fazer o que não fomos criadas pra fazer, a gente só vai colher frustração. E aí, nesse mesmo dia, eu, né, como uma pessoa que gosta de fazer tudo ao mesmo tempo, eu li, né, o livro, refleti sobre aquilo ali, mas ao mesmo tempo eu caí numa live do Pablo Marçal. E ele estava fazendo uma live 5 horas da manhã. E aí aquilo ali me prendeu, né? Então eu fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Tentando, né? Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E a partir daí eu parei de ler o livro, né? Foi por isso que eu parei de ler o livro. Porque aquilo ali eu senti que era a palavra que eu precisava. Ele estava fazendo a leitura do Gênesis, né? E aí ele estava falando a respeito de identidade, né? Da criação. E que para a gente descobrir a nossa verdadeira identidade, a gente precisa ter um relacionamento com Cristo. Porque nós somos imagem e semelhança. Então, como a gente vai saber a nossa verdadeira identidade sem conhecer a Cristo? É impossível, não tem como. E aí, nesse dia, eu não tive minhas respostas, né? Continuei orando para Deus. Eu ainda não tinha certeza se eu ia começar o canal. Eu não sabia qual era o propósito de Deus na minha vida.
Mas eu continuei, né? Eu continuei somente nas lives, fazendo a leitura da Bíblia. E aí, na quinta-feira, no segundo dia de live, o Pablo falou a respeito de ampliar o nosso coração, né? Que Deus, ele se comunica através do nosso coração. E quando o nosso coração queima, quando ele se sente em paz, é Deus se comunicando com a gente. E aí, pra gente saber que Deus está comunicando com a gente, eu volto lá naquela questão que eu estava falando com vocês no início. Quando a gente tá naquele giro, naquela questão do produzir, 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 a gente não consegue ouvir Deus falando com a gente, sabe? Porque a nossa cabeça, o nosso coração tá com tanta coisa do mundo que a gente não consegue sentir, a gente não consegue ouvir Deus falando com a gente, mostrando o caminho, mostrando o propósito. Foi só quando eu parei que eu consegui escutar. O Pablo estava falando a respeito de ampliar o nosso coração, né? E eu tô com o livrinho aqui, tá? Por isso que eu tô olhando aqui para baixo. E como que a gente amplia o nosso coração? Com a multiplicação, ensinando e transbordando na vida das pessoas. E era justamente aquilo que queimava no meu coração, que sempre queimou no meu coração. E eu não conseguia fazer isso com outras redes sociais, sabe? E aí foi aí que Deus começou a falar comigo. Então, com a multiplicação, com o transbordo, com o conhecimento e com a experiência. Então, eu tava numa fase só de conhecimento, sabe? De só absorver, absorver, absorver. E eu não estava fazendo o restante, né? Então, a gente só amplia o nosso coração dessa forma, transbordando na vida das pessoas, porque por mais que eu quisesse, eu não estava fazendo. E a partir desse dia, o Pablo começou a falar muito a respeito de posicionamento. Se posicione. E aí ele começou a ler uma parte lá da Bíblia que fala que Deus criou a gente para sermos governantes, para governarmos sobre a terra, sobre os animais. E aonde que estava esse governo em mim? Eu não estava governando. Eu estava muito na autodefesa, sabe? Eu estava no conforto, digamos assim. Por mais que não esteja, mas eu estava ali, né? Não estava fazendo nada. E o Senhor nos chamou para sermos governantes, né? Para a gente governar, para a gente se posicionar. E é uma coisa que eu queria fazer, mas eu não estava fazendo. Eu não estava achando meios para fazer. E aí a última leitura, a última live que eu estava acompanhando do Pablo, com a leitura de Gênesis, foi hoje de manhã. Depois dessa leitura, a respeito de posicionamento, né? Desde o dia que eu comecei a acompanhar, estava falando, martelando sobre posicionamento, sabe? Que Deus chamou a gente para ser governantes. E não ficar nesse estado de, sabe, de paralisia. Foi aí que quando eu comecei a pensar no YouTube e aquilo tava me gerando uma paz. Não era mais aquele conflito que eu tava sentindo no domingo passado. Então, hoje eu senti uma paz. Começou a vir, assim, ideias, sabe, do que fazer, do que compartilhar para ajudar, sabe, as pessoas, do que aconteceu comigo. Tudo que acontece com você é autoridade, você é autoridade nisso para poder ensinar outras pessoas. Então, tudo que aconteceu comigo para eu poder ajudar outras pessoas, sabe? Então, essa paz que gerou dentro de mim, essa paz que gerou no meu coração, que eu fiquei até emocionada antes de começar esse vídeo, foi assim a confirmação de que realmente era para eu estar aqui. Então, por isso que eu falo para vocês que a motivação foi uma coisa, mas o motivo foi outro, né? O motivo foi verdadeiramente, Deus me mostrar que era isso mesmo, que não era só mais uma perca de tempo, que não era só mais uma coisa que estaria ali, tipo, sabe, sendo produzida, sendo alimentado ali, tipo, só mais uma coisa, sabe, no meu foco, aqui no meu hiperfoco. Eu espero muito de coração que esse canal seja uma fonte, que eu quero muito ser usada como instrumento para poder alcançar vocês, para poder levar uma palavra, para poder levar um direcionamento, para poder ajudar vocês nas questões do dia a dia, que é algo assim que queima dentro de mim, que é uma coisa que eu aprendo todos os dias, que é algo que às vezes eu consigo compartilhar no Instagram e eu vejo que as pessoas conseguem se identificar. Então eu espero muito que vocês consigam receber esse canal assim de coração aberto. E o meu próximo vídeo com certeza vai ser do meu planejamento, né? Eu vou fazer um conteúdo bem legal aqui para poder compartilhar com vocês, porque é uma coisa que tá me ajudando muito, porque eu consigo manter o meu foco, eu consigo ver o que está acontecendo, ajustar o que tá dando errado. Nossa, isso tem sido só assim, benefícios pra minha vida, até coisas que eu pensei que eu não conseguia fazer, eu estou fazendo. Então, da mesma forma que tá me ajudando, eu quero que ajude muito vocês. Então, é justamente isso que eu quero, sabe? Pegar assim o que faz bem pra mim, o que tá fazendo bem pra mim e transbordar assim na vida de vocês. Então é isso, eu espero muito que vocês fiquem por aqui.
Se inscrevam nesse canal para vocês poderem receber muito conteúdo de valor, que eu espero muito trazer isso aqui para vocês. Um beijo.